Uma das maiores e mais amadas redes de supermercado do Brasil, uma marca que mora na memória de milhões, acumulou uma dívida que chegou a ser maior que o seu patrimônio no valor na Bolsa de Valores. E é o Pão de Açúcar. Uma empresa que parecia um rochedo cometeu o erro estratégico que a maioria dos empresários ignora. Um erro que custou bilhões. E não, a gente não está falando de um escândalo de corrupção ou de uma fraude. Está falando de uma armadilha que é muito mais silenciosa e acredita em mim, ela é muito mais comum do que parece. A obsessão pelo crescimento a qualquer custo. E nesse vídeo, vamos dissecar as decisões que arrastaram o Pão de Açúcar para uma crise profunda. Eu vou te mostrar a lição de 4,5 bilhões de reais que pode salvar o seu negócio de seguir o mesmo roteiro trágico. Fica até o final, porque o problema central dessa história está acontecendo em mais empresas do que você imagina. A construção do império, a Era de Ouro. Bom, para a gente entender o tamanho desse tombo, primeiro a gente precisa medir a altura do gigante. A história do Grupo Pão de Açúcar, o GPA, ele se confunde com a própria história do varejo no Brasil. Tudo começou de um jeito bem simples. Em 1948, um imigrante português, Valentim de Santos Diniz, abriu uma doceria em São Paulo e qual era o nome? Pão de Açúcar. Uma homenagem à paisagem que o encantou quando chegou no nosso país. A doceria era um sucesso, mas a visão de Diniz ia muito além disso. Em 1959, ele inaugurou o primeiro supermercado Pão de Açúcar, e o resto já é história. O crescimento ele foi explosivo. Nos anos 70, o grupo já era um colosso, sendo pioneiro no Brasil com o hipermercado, o Jumbo, que engoliu os concorrentes. O Pão de Açúcar ele virou sinônimo de qualidade e de um serviço refinado e de inovação, criando até o primeiro supermercado online do nosso país. Você sabia disso? Nas décadas seguintes, a expansão continuou feroz. O Grupo Pão de Açúcar comprou a rede Ponto Frio e se associou às Casas Bahia, e em 99 ele trouxe um sócio estratégico de peso, o gigante francês Casino. Para quem olhava de fora, era uma fortaleza, um império imbatível, uma máquina de crescer que parecia não ter freio. Só que o perigo, ele estava morando justamente aí. A busca sem fim por mais tamanho começou a criar rachaduras perigosas na fundação do negócio. O ponto de virada, quando crescer vira problema. O ponto de virada do Pão de Açúcar não foi um evento isolado, mas é uma série de decisões questionáveis e mudanças brutais no mercado. E o primeiro grande sinal de que a coisa ia desandar foi o divórcio da sua galinha dos ovos de ouro, o açaí. Em 2021, o Grupo Pão de Açúcar fez a cisão, ou seja, ele se separou totalmente do açaí. O açaí era o motor do grupo e o negócio de atacarejo, que estava surfando uma nova onda do consumidor brasileiro que, com a grana mais curta, passou a priorizar o preço acima de tudo. A separação foi vendida como uma manobra genial de destravar o valor. Só que na prática, essa decisão deixou o Grupo Pão de Açúcar só com filé mignon, que também era a parte mais difícil da operação, o varejo tradicional premium. O formato Pão de Açúcar, com suas lojas lindas e preços mais salgados, começou a perder sentido para boa parte da população. Enquanto o açaí e outros atacarejos nadavam de braçada, o Pão de Açúcar ele ficou preso no modelo de negócio caro e pesado, que já não falava mais a língua do novo consumidor. O segundo ato foi um plano de expansão alucinado. Em 2022, a empresa anunciou a meta de abrir 300 novas unidades até 2024, a maioria no formato de proximidade, como o Minuto Pão de Açúcar. A ideia era aproveitar a logística que já existe, e qual era o problema? Essa expansão exigia uma montanha de dinheiro que a empresa simplesmente não estava gerando, e pelo contrário, já estava queimando esse caixa. Esse plano, como era de se esperar, teve que ser revisado e também adiado. O crescimento era bancado com dívida. Enquanto a dívida virava uma bola de neve, o lucro não chegava nem perto de acompanhar. O império ele já estava ficando maior, mas também mais pesado, lento e perigosamente mais frágil. A busca por faturamento ela já estava escondendo o fato de que o lucro ele estava derretendo. A análise dos erros, a anatomia da crise. Então vamos olhar para os números, porque eles contam história e sem dó. A crise do Pão de Açúcar é uma aula de como uma empresa pode se afogar nas próprias finanças, e mesmo faturando bilhões de reais. A forma de crescer e comprar outras empresas ao longo dos anos custou muito caro, e muito caro mesmo. Em 23, a dívida bruta da companhia ela já passava de 6 bilhões de reais. E ter dívida não é o fim do mundo, mas vira um câncer quando o custo dela é maior que a sua capacidade de gerar dinheiro, e aqui está o segredo. Com juros no Brasil nas alturas, as despesas financeiras da empresa explodiram.
e devorou o resultado da empresa que já estava no sinal de UTI. Quando uma empresa começa a vender seus melhores ativos e eles não são feitos para investimento, mas sim para pagar as contas do mês, o alarme ele não só soa, ele ensurdece. E foi exatamente isso que o Grupo Pão de Açúcar fez. O grupo precisou vender a participação que ele tinha no Grupo Éxito, o líder do varejo na Colômbia. A venda, que foi concluída em janeiro de 24, ela rendeu cerca de 156 milhões de dólares, ou seja, 789 milhões de reais. O próprio Grupo Pão de Açúcar admitiu, a grana era para reduzir a alavancagem. E traduzindo isso, eles venderam as joias da família para pagar a fatura do cartão. Isso não é estratégia, mas sim a sobrevivência. Uma empresa pode ter um ano ruim, mas o Grupo Pão de Açúcar, infelizmente, colecionava resultados negativos. Em 2023, o prejuízo ele só aumentava. No terceiro trimestre daquele ano, o prejuízo líquido consolidado bateu absurdos 1,2 bilhão de reais, um valor 426% maior do que o mesmo período do ano anterior. E no quarto trimestre, mais um prejuízo e agora de 303 milhões de reais. A empresa entrou num ciclo mortal, as vendas não cresciam bastante, as margens eram espremidas, os juros da dívida comiam o resultado e no fim do dia, o prejuízo ele só aumentava. A empresa já estava praticamente pagando para trabalhar. Talvez o erro mais profundo não tenha sido financeiro, mas sim de estratégia. Por décadas, o Pão de Açúcar sabia quem ele era, o supermercado premium. Mas com a febre dos atacarejos, o Grupo Pão de Açúcar ficou no limbo. Ele se livrou do açaí, seu braço mais forte no preço baixo, e ficou sozinho tentando vender um modelo que o mercado já não abraçava mais como antes. A empresa ficou cara demais para quem busca preço e talvez não tão especial para um nicho de altíssima renda, que foi para empórios e serviços ainda mais exclusivos. Essa crise de identidade, somada a trocas constantes de comando, deixou o navio sem rumo. Essa combinação explosiva de dívida alta, venda de ativos, prejuízos constantes e estratégia confusa levou a empresa à beira do abismo. A grande lição: crescimento é vaidade, lucro é sanidade. E aqui a gente chegou ao coração de toda essa história. A lição de 4,5 bilhões de reais, que foi o tamanho da dívida que o Grupo Pão de Açúcar teve que renegociar. Crescer não é a mesma coisa que lucrar. Pessoal, anotem isso. Essa frase deveria ser tatuada na mente de todo empreendedor. O Grupo Pão de Açúcar ele ficou bêbado com a própria expansão. O número de lojas, o faturamento bilionário, os títulos na mídia, tudo isso é ótimo para o ego, mas não paga boleto. O que paga boleto é lucro e o que mantém a empresa de pé é caixa. Muitos empresários caem na mesma armadilha. Foca em vender mais, abrir a próxima filial, contratar mais gente, olha o faturamento subindo e pensam, tô voando. Mas por baixo da superfície, o negócio ele pode estar sangrando. Suas margens estão saudáveis, os custos estão sob controle, a operação gera caixa para bancar e pagar as dívidas. Então o Grupo Pão de Açúcar ele chegou a faturar mais de 5 bilhões de reais em um único trimestre. E mesmo assim tem um prejuízo de 303 milhões. Isso prova que faturamento sozinho ele é uma métrica de vaidade. A saúde de um negócio ela está na última linha do seu balanço, o lucro. E mais importante, na capacidade de transformar esse lucro em dinheiro na conta, pessoal. A lição que mais doeu no Pão de Açúcar é, antes de planejar o seu próximo salto de crescimento, coloque uma lupa nas suas finanças de hoje. E para te ajudar a fazer esse raio-x financeiro, eu disponibilizo para você uma ferramenta de diagnóstico gratuita, que dá uma nota para a sua gestão da sua empresa do ponto de vista financeiro e já sugere pontos de melhoria. É um primeiro passo para você ter uma clareza total. O acesso está aqui no QR Code na tela ou também no link da descrição. Com essa clareza, você pode entender sua margem real, produto por produto, monitorar seu fluxo de caixa como um maníaco e saber o custo real da sua dívida. Um crescimento que não se paga, que destrói caixa, não é crescimento. É só um jeito mais lento e caro de ir à falência. A jornada do Pão de Açúcar, de uma doceria de bairro a um império e agora um gigante em reestruturação, é um baita alerta para todos nós. A empresa ela continua de pé, lutando para se reinventar, focando nas lojas que dão dinheiro e tentando achar o seu rumo de novo. Mas a cicatriz de 4,5 bilhões de reais, ela vai ficar para sempre como um lembrete do que não fazer. Se isso aconteceu com uma marca tão poderosa, com décadas de história, o que pode acontecer com o seu negócio se você ignorar os mesmos sinais? Não espera a água bater no queixo. A lição mais valiosa desse vídeo é a urgência de olhar para dentro. Para um instante e pare de pensar só em crescimento e se pergunta, a minha operação hoje é de verdade lucrativa e saudável? O meu NPS, ele é alto? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre construir um legado ou virar só mais um número dentro dessa grande estatística. Agora é com você. Qual é o maior desafio financeiro que você encara no seu negócio? É margem? É caixa? É dívida? Comenta aqui embaixo.
Vamos trocar essa ideia, porque aprender com o erro dos outros é o jeito mais inteligente de acertar. E se esse vídeo te deu algum estalo, não esquece de curtir e se inscrever no canal para mais análises como essa. Então, sucesso nos negócios, empresário!